Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina e com certeza será uma bênção a cada um de nós. Se você chegou até aqui, louvado e engrandecido seja o nome de Deus, porque mais uma vez, por meio do Santo Espírito, você foi conduzido a ter o teu momento com Deus. Se você acha que isso é interessante na sua vida, você ter momentos em que você dedica na contemplação, na adoração, na exposição ao infinito Deus, então aproveita a ocasião e se inscreve no canal, porque é exatamente isso que eu vou procurar promover na sua vida todos os dias. Momentos agradáveis de crescimento, de amadurecimento, de graça na presença do nosso Deus. Tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu gostaria de convidar você primeiro a orar comigo, para nos prepararmos espiritualmente para receber o pão do céu. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de poder adquirir conhecimento e, por meio desse conhecimento, nos aproximarmos mais e mais de Ti de forma sólida e convincente. Que o Teu Santo Espírito revele o Teu caráter a nós, console o nosso coração e, com certeza, torne esse nosso relacionamento duradouro. Pois o nosso grande desejo, Pai, é sermos salvos por Ti e termos toda a eternidade junto a Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados. Sabemos que o pecado, ele é um ataque direto a Ti e desagrada a Ti e nos afasta de Ti. Infelizmente, em meio a esse mundo contaminado pelo pecado e com essa natureza pecaminosa residindo em nós, nós sabemos que isso não é benéfico para o relacionamento. Por isso, clamamos a justiça de Cristo sobre nós, que é por meio do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós seremos salvos. Nós pedimos todas essas bênçãos porque cremos unicamente no nosso único mediador entre Deus e os homens, a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos à quinta-feira. Bem dizer, acabamos a semana. O tema de amanhã será apenas um estudo adicional, complemento, vamos dizer assim, um extra, né? Os temas se acabam hoje e com esse tema a gente encerra também o trimestre. Um trimestre todo especial em que dedicamos para o estudo sobre como devemos estudar as profecias, como devemos interpretar, como devemos entender os símbolos, as figuras, as coisas que muitas vezes uma simples leitura não é possível compreender. E aí, nós vamos ao tema de hoje, de quinta-feira, que é exatamente Ciro o Ungido. Nós vamos para a terceira história, que irá, de certo modo, nos mostrar uma maneira como eu e você podemos entender a palavra profética. E é por meio da história da vida desse personagem chamado Ciro, que nós vamos ver logo mais que ele também foi identificado como o ungido do Senhor. Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos um pouquinho. E o primeiro ponto é o seguinte: quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro do povo de Deus chegou ao fim. E os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruísse o templo. Para a gente ficar bem, vamos dizer assim, dentro do contexto, não foi logo de imediato. Mas nós sabemos que Dário invadiu ali a Babilônia, nós vimos no contexto bíblico. Ele conquistou, e aí por meio dessa conquista, Ciro conseguiu ali o território. E aí, com o passar do tempo, Ciro também proclamou um decreto em que dava o direito dos israelitas retornarem para Jerusalém para reconstruir a cidade e com um propósito mais dedicado ainda de reconstruir o templo de Deus. E isso foi muito importante, porque se isso não acontece, não haveria um povo em que Jesus pudesse nascer. Não haveria um povo onde Jesus não poderia ter origem. Então, sim, Ciro cumpriu os propósitos de Deus, de fazer a profecia se cumprir dos 70 anos, que era exatamente o período profético em que o povo de Deus ficaria no cativeiro babilônico. Né? Cumprindo-se esse período, o povo deveria retornar.
E para que o povo pudesse retornar, haveria a necessidade de um decreto real, um rei autorizando. E Ciro não apenas autorizou, mas também financiou que o povo voltasse, reconstruísse e se estabelecesse novamente em Jerusalém. Um outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: como era costume entre os persas, Ciro foi até chamado de o grande rei e rei dos reis. Interessante esses títulos que Ciro recebeu pelo seu povo, né? Porque, de fato, o período persa, de acordo até mesmo com um historiador chamado Tom Holland, né? A monarquia, o reino persa, eles ficaram conhecidos como um povo que teve muito aglomerado de territórios e terras conquistadas. E por conta desses feitos, por conta dessas vitórias, dessas conquistas, né, o Ciro ele recebeu esses títulos, que são bastante emblemáticos e, quem sabe, são até referência para a pessoa de Jesus Cristo. Porque enquanto Ciro recebeu esse título como, por exemplo, o grande rei ou o rei dos reis, nós temos a pessoa de Jesus também que recebe os mesmos títulos. O rei dos reis, né, o grande Deus, o criador dos céus e da terra, e por aí vai. E aí, a forma como Ciro tratou o seu povo, libertando eles do cativeiro babilônico, da opressão babilônica, assim também será com a pessoa de Jesus Cristo, que irá vir nos resgatar e nos libertar da Babilônia espiritual. E a gente vê que, de fato, o Ciro, ele foi uma espécie de tipo de Cristo, de tipo de Messias, em que agiu de forma em auxílio ao povo de Deus. O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: é por isso que Deus se refere a Ciro como seu ungido. Isso está lá em Isaías 45, verso 1. Esse famoso persa não apenas libertou o povo de Deus, mas sua campanha contra a Babilônia também é um tipo, ou uma representação da segunda vinda de Cristo. Assim como Ciro agiu amando e por meio de Deus em prol do seu povo, assim também Cristo fará quando ele retornar para esse mundo, para nos resgatar, para de fato redimir o seu povo, para criar um novo reino, um novo mundo onde habita a justiça, para que eu e você possamos viver eternamente junto com o nosso Deus. Ciro, ele apenas serviu de demonstração daquilo que em breve, se Deus quiser, pela fé, Jesus irá fazer em prol de cada um de nós. Enquanto Jesus não volta, nós devemos nos manter firmes, assim como os judeus aguentavam e se mantinham firmes ali no território babilônico. Porque quando o dia chegar, o dia do nosso resgate, um dia da nossa reivindicação, assim como Ciro libertou e providenciou vida por meio da liberdade, assim será comigo e com você, dentro do contexto espiritual. Eu separei aqui um contexto que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23. Olha só o que diz, ó. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e o pusesse por escrito nesses termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Alguns detalhes importantes desse contexto. Mesmo Ciro não sendo pertencente ao povo de Deus, mesmo assim, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus o usou, Deus o conduziu para fazer a sua vontade. Isso deve dar a mim e a você confiança de que, embora os líderes, os governantes, não sejam, quem sabe, homens e mulheres tementes a Deus, mesmo assim, Deus tem todo o poder, assim como tem no céu,
também tem na terra, para fazer valer a sua vontade e a sua palavra. Então fica tranquilo. Mantenha a tua esperança e convicção que no tempo certo o Senhor fará com que não somente as coisas sigam o curso da profecia, como também no tempo certo ele virá nos libertar. Com base nesse texto, eu separei aqui dois últimos pontos, e o primeiro ponto diz o seguinte: em nossa Bíblia, o Antigo Testamento termina no livro de Malaquias. Eu não sei se você já parou para ver qual é o último livro do Antigo Testamento. É exatamente o livro de Malaquias. Mas na ordem hebraica, ele termina em 2 Crônicas, com o decreto de Ciro. Isso é interessante, porque o decreto de Ciro ele é altamente significativo, porque o decreto de Ciro ele informa, ele decreta a reconstrução do templo. O templo tinha sido destruído, né? Tinha sido ali contaminado, tinha sido ali desonrado. E aí Ciro, por meio do poder de Deus, por meio da influência divina, dita que o templo deve ser reconstruído em honra e glória ao Deus de Israel. Ao Deus que Ciro tinha convicção que tinha sido responsável por entregar a ele todos os reinos da terra. E o interessante disso, de forma semelhante como Ciro inaugurou o templo reconstruído, o nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que inaugurou o templo celestial. Quando Jesus verte a sua vida em sacrifício e depois ascende aos céus, ele adentra ao santuário. E graças a ele, eu e você temos acesso livre ao Santo dos Santos, onde habita a pessoa do nosso Deus. E a gente vê essa semelhança de duas pessoas, uma atuando aqui na terra e outra atuando lá no céu, em prol e em benefício do povo de Deus. O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte, e esse ponto é muito importante para a gente fechar o nosso estudo. É claro, Ciro não era uma representação perfeita de Cristo. A Bíblia apresenta vários modelos de Cristo. Nos estudos nós vimos, por exemplo, o caso de Boaz, o caso de Ciro, o caso de Moisés, o caso de José e tantos outros. Em algumas características demonstradas em vidas, trouxe a imagem, a referência à pessoa de Jesus. O que isso nos mostra é que eu e você também podemos ser tipos de Cristo aqui na Terra. O que eu e você precisamos fazer é muito simples. É não apenas desenvolver as ações, mas também procurar desenvolver o caráter de Cristo em nós. Quando nós assumimos o título de cristãos, é exatamente para chamar à tona os modelos de Cristo que nós devemos dar e testemunhar nesse mundo mau e contaminado pelo pecado. Que tal eu e você, quem sabe, seguirmos o exemplo de Ciro? Quem sabe eu e você providenciarmos também libertação para aqueles que vivem na escravidão e na opressão do pecado. Se eu e você fizermos isso, não apenas daremos continuidade às ações de Ciro, mas também seremos exemplos de Cristo aqui na Terra. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje o tema de quinta-feira, Ciro, o ungido de Deus. Que eu e você também possamos ser ungidos pelo Espírito Santo para fazer aquilo que é a vontade de Deus e dessa forma glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus aqui na Terra. Tá certo? Se você acha que essa lição, esse estudo foi relevante, foi importante, foi, quem sabe, esclarecedora, aproveita a oportunidade e clica no botão de gostei para que a plataforma entenda que você viu valor nesse conteúdo, para que ela também possa recomendar para outras pessoas. E dessa forma também precisam saber que elas podem também ser como Ciro, serem um tipo de Cristo aqui na Terra. Gostaria também de pedir para que você se una a mim nessa empreitada de compartilhar boas novas.
de pregar o Evangelho. Afinal de contas, a nossa missão que Jesus comissionou a cada um de nós foi isso, de anunciar as boas novas de Deus neste mundo. Davi, eu vou gravar um vídeo? Não necessariamente. Se você quiser, eu apoio. Mas se você não vê que tem aptidão para isso, quem sabe não seja o seu dom, o seu talento, você pode compartilhar. Compartilha aí para a tua rede de amigos, os teus contatos, e aí dessa forma você será contado juntamente comigo, tá? Entre aqueles que procuraram e desenvolveram dentro do seu tempo aquilo que, com certeza, é a nossa última missão para que em breve Jesus possa voltar. Tá bom? Foi muito bom estar aqui junto com você, estudar a lição mais uma vez, tem sido sempre uma experiência maravilhosa. E eu espero te ver aqui no próximo encontro, onde a gente, de fato, vai fechar a semana e o trimestre. Tá certo? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.